Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e esse é mais um vídeo da série Perguntas de Consultório. São vídeos mais curtos em que eu respondo algumas perguntas de forma mais objetiva, que são perguntas que eu recebo direto, tanto no consultório quanto no Instagram e aqui mesmo no YouTube. Então vamos lá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva e já deixa um like aqui nesse vídeo que me ajuda muito a divulgar esse vídeo e o canal e levar essas informações e essas respostas de dúvidas comuns para mais pessoas. Me siga também no Instagram, que eu tô deixando aqui embaixo, que eu sempre abro caixinhas de pergunta e respondo as mensagens e posto coisas interessantes lá do meu dia a dia, se vocês também quiserem ver. E vamos a essa pergunta então. A pergunta do consultório de hoje é: atraso menstrual, o que pode ser? Então é claro que todo mundo que tem um atraso menstrual imediatamente pensa em gravidez. E essa realmente é a hipótese número 1. Então sempre que temos uma mulher que tem relações heterossexuais e que tem útero, mesmo que ela esteja usando algum método anticoncepcional, quando ela tem atraso menstrual, a primeira coisa que deve ser pensada é que ela pode estar grávida. E para a gente descobrir se é uma gravidez ou não, ela precisa fazer um teste de gravidez. Eu recebo muitas perguntas na internet de pessoas falando assim: estou com atraso menstrual, eu uso a injeção não sei o que, mas estou com não sei quantos dias de atraso. Pode ser gravidez? Sempre pode. Nenhum método anticoncepcional é 100%. Então, quando você tem um atraso menstrual e você teve relação sexual, heterossexual, você pode sim estar grávida. É claro que essa chance ela é muito baixa se você usa o seu método da forma correta, mas ela não é zero. Então você tem que sim fazer um teste de gravidez para eliminar essa primeira hipótese de o que pode ser o seu atraso menstrual. Mas existem várias outras coisas que podem causar atraso menstrual. Se esse atraso menstrual for pouco, alguns dias, na verdade a coisa principal é você pensar se realmente é um atraso ou se é só uma variação do comprimento do seu ciclo menstrual. Até uns 35 ou alguns artigos dizem até 38 dias de duração do ciclo menstrual, a gente considera normal. Então não é porque você tem um ciclo de 28 e no mês seguinte você teve um ciclo de 33, então 5 dias de atraso, na verdade isso é fisiológico, porque mesmo na mesma mulher, você não precisa ter todo mês exatamente a mesma quantidade de dias de duração de ciclo. É normal ter essa variação. Então, se for um atraso muito pequeno e eventual, isso na verdade nem é uma alteração, é normal do seu corpo. Agora, casos em que você realmente fica mais do que 38, mais do que 45 dias ou mesmo meses sem menstruar, daí a gente precisa sim investigar o que está causando essa ausência de menstruação. É claro que existem alguns métodos anticoncepcionais que vão levar a mulher a parar de menstruar, como o DIU hormonal, que é o Mirena, o implante subcutâneo ou a injeção trimestral, e daí nesses casos é esperado que você pare de menstruar, mas mulheres que não estão tomando nenhum hormônio e que estão há mais do que 45 dias sem sangrar, realmente é interessante que seja investigado por que ela não está ciclando. Pode ser que ela não está menstruando por diversas possíveis doenças que podem causar essa alteração, e daí é através de exames tanto de ultrassom quanto de sangue, quanto do próprio estudo do ciclo, né, avaliar como que foi os últimos sangramentos dela e como está sendo agora essa ausência de sangramento, que o médico, junto com você, vão chegar a uma conclusão. Pode ser síndrome dos ovários policísticos? Pode. Pode ser alguma alteração no útero? Também pode. E pode ser alguma alteração no sistema nervoso central, no cérebro, né? Porque o nosso ciclo menstrual ele ocorre porque o cérebro produz hormônios para os ovários que agem no ovário e no útero para culminar com a menstruação no início de um ciclo menstrual. Então, se acontecer alguma coisa em qualquer uma dessas partes do ciclo, pode atrasar a sua menstruação. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de nomes de possíveis alterações que podem causar isso, mas não vou conseguir explicar todas elas aqui, porque senão esse vídeo ficaria muito longo e o objetivo desses vídeos é ser realmente pílulas de conhecimento. Então eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, quando o cérebro para de produzir os hormônios para estimular o ovário, a gente chama isso de amenorreia central, ou seja, não é que o ovário está com problema, ele só não está recebendo o estímulo para produzir. E uma das coisas que podem gerar isso é, por exemplo, a amenorreia pós-pílula,
que acontece quando você para de tomar pílula e demora um tempo para o seu cérebro começar a funcionar até produzir os hormônios que vão estimular o ovário. Ou nos casos como, por exemplo, de atletas que têm uma porcentagem de gordura muito baixo e treinam muito pesado, isso também faz com que o cérebro pare de produzir os hormônios e pode fazer com que a pessoa não menstrue. Alguns exemplos de alteração nos ovários por exemplo, a síndrome dos ovários policísticos, que vai ter ali um desequilíbrio da produção hormonal nos ovários e dos hormônios do corpo, na verdade, né? Mas que não vai acontecer a ovulação e, portanto, não vai acontecer a menstruação. Ou, por exemplo, casos de menopausa precoce, que é quando os ovários eles param de produzir os hormônios deles, apesar do cérebro estar produzindo o estímulo normal. E alguns exemplos de problemas no útero que podem estar causando a sua menstruação a não vir são, por exemplo, no caso da menstruação nunca ter vindo, né, no caso de uma menina jovem, é uma situação, por exemplo, que chama ímen imperfurado, que é quando o ímen não tem um buraquinho para passar o sangue, então o sangue fica todo represado dentro, e isso é raro, mas é uma das possibilidades. Ou em mulheres que, por exemplo, tiveram alguma cirurgia no útero, como uma curetagem, por causa de um abortamento, por exemplo, uma perda gestacional. Existem algumas alterações que podem acontecer no útero com sinéquias, quando o útero gruda uma parte na outra, e isso também pode dificultar que o sangue saia. E por isso que todas essas partes, tanto a parte hormonal do cérebro, quanto a parte hormonal do ovário, quanto, quando necessário, alguns exames de imagem para avaliar o útero, o colo do útero, a vagina, podem ser necessários quando você vai investigar essa falta de menstruação. Antes de fechar, então, só queria deixar claro que, infelizmente, para quem não tá querendo engravidar, né, falta de menstruação sempre a primeira hipótese é a gravidez. Então, se vocês estão com essa dúvida, o único jeito de saber é fazendo um teste. Então, compre o teste. Se ele der negativo, você precisa observar se essa menstruação vai vir ou não. E se ficar realmente muito tempo sem menstruação, é interessante procurar um médico para investigar o que está causando essa falta da menstruação. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, podem deixar aqui embaixo. E até a próxima pergunta de consultório.